Olá, olá pessoal! Mais uma vez sejam todos bem-vindos ao GYC Angola, ao projeto Erguidos sobre a Rocha. Nós estamos a gravar a partir de Luanda e queremos dar as boas-vindas para todos vocês que nos acompanham de diversas partes de Angola. Anunciar aqui para vocês que nós somos o GYC Angola. GYC, na verdade, é uma sigla inglesa, significa Geração de Jovens para Cristo. É uma equipa, Ministério de Apoio à Igreja, que está aqui para trabalhar com todas as pessoas. Nós cooperamos em evangelismo, nós cooperamos em estudos bíblicos, palestras acadêmicas e tudo mais. Enquanto jovem, se você se identifica conosco, naturalmente, você é convidado a ser parte da nossa equipa do GYC, que está espalhada por diversas partes do país. E olha, hoje é um dia muito especial, é o Dia da África, por isso que eu estou trajado aqui. Eu não sei se isso aqui é pano africano, se é pano da ONU, não sei. Mas eu gostei, e nós africanos, como gostamos muito do cor, acho que isso nos representa também. Olha, hoje temos um tema muito, muito interessante. Estaremos a falar um pouquinho sobre o Ministério das Possibilidades. E teremos uma convidada também muito especial, que vai nos ajudar a compreender mais um pouquinho disso, o que é o Ministério das Possibilidades, como é que nós podemos desenvolver, como trabalhar com eles, e essa coisa toda. E você é o nosso convidado, fica desse lado, pega já na nossa live, partilha nossas lives. Mais tarde você pode partilhar também as suas dúvidas e as perguntas no comentário. Não esqueça, tá? Então vai partilhando, vai mandando para mais pessoas para que essa nossa mensagem consiga atingir os outros, independentemente de onde eles estejam, a mensagem atinge a todas as pessoas. Eu vou convidar o nosso convidado, na verdade é a nossa convidada. Ela nos grava a partir da província do Ambo. Olá, olá, seja bem-vinda. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Nós estamos a falar a partir do Ambo. Estamos agradecidas pelo convite que nos foi endereçado pelo GIC Angola, a Geração de Jovens Adventistas. E nesta altura nós queremos primeiramente saudar os que estão conosco nesta live, dizer que hoje é o Dia de África, realmente é um dia muito especial. Bem, estaria aqui com o traje, mas olha, coloquei a camisola do Ministério das Possibilidades. A irmã Maria, eu sou diretora do Ministério das Possibilidades da Igreja Adventista, e nesta altura vamos falar um bocadinho sobre o que é isto, Departamento ou Ministério das Possibilidades da Igreja Adventista. Falar sobre o Ministério das Possibilidades da Igreja Adventista é um departamento que está estruturado dentro da organização e ela trata de pessoas com deficiência e que nós chamamos, portanto, teologia da deficiência. Esta teologia da deficiência, o que é? A teologia da deficiência estuda, portanto, buscar oportunidades, ações, projetos para incluir pessoas com deficiência. E falar do departamento do Ministério das Possibilidades, estamos a falar para incluir membros da igreja, amigos da igreja e aqueles que simpatizam com a igreja. E o que trata este ministério? Este ministério está ligado diretamente, os seus objetivos da acessibilidade para dar oportunidades àquelas pessoas com deficiência, a educação em suas várias vertentes para a inserção ou inclusão da pessoa com deficiência, a acomodação, falar sobre aquilo que são barreiras, tirarmos as barreiras e poder incluir a pessoa com deficiência. E esta pessoa com deficiência no Ministério das Possibilidades vai tratar, vai aprender, vai incluir, mas o objetivo principal é levar esta pessoa com deficiência a conhecer a Cristo para a salvação. Uau! Olha, é um ministério e tanto. Na verdade, nós várias vezes nós temos questionado como é que fica a questão das pessoas com deficiências na igreja, porque nós vimos, e é um pouco difícil às vezes, nós encontrarmos assim tarefas que se adequem a essas pessoas. Nós fazemos parte de uma determinada sociedade que o deficiente, né, o diminuído, diminuído físico, diminuído visual ou diminuído qualquer deficiência que tenha,
é um indivíduo que muitas das vezes é colocado à parte, só para termos uma ideia. Nos concursos públicos que acontecem muitas das vezes no nosso país, às vezes há uma vaga para deficientes e existem muitos espaços a serem preenchidos, mas nós notamos que, de certa forma, os deficientes ficam afastados. Agora, no ponto de vista também da igreja, da religião também, nós estamos de certa forma, que nós tomamos, ou certos procedimentos, às vezes que tomamos, de certa forma, nos dão a entender que nós estamos a trabalhar na exclusão dos deficientes. Há igrejas, por exemplo, que não têm lugar em que a cadeira de rodas de um deficiente pode subir, não temos inários, às vezes, em braille, e temos essas todas dificuldades. Na verdade, nessa live, essa pequena introdução aqui abriu-nos uma visão muito grande. Nos levou a entender que, afinal de contas, esse ministério aqui ele existe, né, para incluir todas essas pessoas. E, na verdade, temos muitas questões, pelo menos eu já estava esperando de uma oportunidade para fazer essas questões e, graças a Deus, a igreja tem esse departamento que é muito bom e entendemos que o vosso trabalho é muito nobre. Agora, temos uma pergunta aqui. Falou-se muito também na introdução, um pouquinho, falou-se sobre a questão de incluir, falou-se sobre a exclusão e inclusão. E o Ministério das Possibilidades, uma das tarefas que tem, na verdade, é incluir as pessoas com deficiência, como nós vimos muito bem. Mas eu gostaria de saber como, não é? Como é que incluo, enquanto professor, né? Como é que eu posso fazer parte do Ministério das Possibilidades para trabalhar com aquelas pessoas que são diminuídas, aqueles deficientes? Qual é o método que a igreja tem utilizado para incluir essas pessoas que não podem, em realidade, ser de determinadas atividades por conta das suas limitações físicas? Muito bem, irmão, muito bem, e boa questão que coloca, mas nesta altura nós estamos a falar de um departamento ligado à doutrina bíblica. E para fazermos o enquadramento e chegarmos até a questão que colocou o irmão, seria necessário olharmos para os conceitos desde o ponto de vista teológico, desde o ponto de vista social. Quando falamos desde o ponto de vista social, estamos a falar das políticas educativas angolanas e automaticamente falamos em termos de teologia da deficiência. Quando falamos de teologia, portanto, estamos a falar do estudo, de conhecer um bocadinho como trabalhar com estas pessoas com deficiência. Disse bem, tenho aqui o conceito, os dois conceitos, permitam-me fazer a leitura para que se possa perceber. Desde o ponto de vista teológico, desde o ponto de vista da teologia da deficiência, nós sabemos que é para ajudar, promover ações e projetos de inclusão na igreja. E politicamente falando, desde o ponto de vista social, eles, o conceito, a política de inserção da pessoa com deficiência parte desde o ponto de vista de normativos internacionais até chegar a normativos nacionais. Desde o ponto de vista de normativos internacionais, o conceito da pessoa com deficiência tem a ver aquela pessoa que em um determinado momento vai apresentar vai apresentar barreiras que não se consegue nesta altura. Deixa-me ler aqui completamente. O normativo utiliza uma convenção internacional sobre os direitos das pessoas com deficiência. E este conceito é da ONU, que é a supraestrutura desde o ponto de vista de traçar normativos sobre a educação, sobre outras instituições. Nós, neste momento, estamos a falar sobre a inserção da pessoa com deficiência em várias vertentes. Para a educação é eliminar barreiras. Para quê? Para que a pessoa tenha oportunidades iguais de acordo àqueles que, entre aspas, dissemos que são normais. E para nós, dentro daquilo que é a doutrina adventista, o nosso manual é a Bíblia. E a Bíblia tem orientações para tratar com a pessoa com deficiência. Não se diz pessoa portadora de deficiência, porque ele não porta a deficiência. Ele tem uma deficiência que em um determinado momento pode ser corrigido ou compensado em médio, longo e curto prazo. Agora, que tipo de deficiência é esta? Nós olhamos para
o normativo bíblico. O normativo bíblico, se formos ver em Lucas, não fixa a sua mente na deficiência, mas nas oportunidades que pode dar àquela pessoa que está inserida em um determinado contexto, em saber se valer e se inserir no meio da igreja. E para nós, como cristãos, em todas as vertentes, encontramos o primeiro momento, o primeiro mandamento que, desde o ponto de vista da teologia da deficiência, conforta, portanto, o nosso entendimento. Em Lucas 1,37, diz que nada é impossível para Deus. E daí, bem, sai o conceito de ministério das possibilidades, que é um tema que tem a ver, ou um logotipo da Igreja Adventista. Mas desde o ponto de vista social, em termos de decretos, política educativa dentro do Ministério da Educação, é chamada como política de orientação à inclusão da pessoa com deficiência. E quais são estas pessoas com deficiência? São aquelas pessoas que, em um determinado momento da sua vida, eles encontram um impedimento chamado barreiras. E qual é o nosso objetivo? Tratar de retirar, minimizar ou então acompanhar para que esta barreira não seja um impedimento para a vida do irmão. E assim, o Ministério das Possibilidades dentro da igreja, na sua estruturação, tem 7 áreas para tratar. Temos o Ministério das Possibilidades das pessoas com deficiência visual, e que dentro desta deficiência visual vamos encontrar pessoas cegas, pessoas com visão reduzida e com dificuldades de mobilidade. A partir deste Ministério dos Cegos, então, dissemos assim: que tipo de trabalho podemos levar para este ministério? Para levar o trabalho para este ministério, falar de pessoas com cegueira, são pessoas que perderam a visão de forma total. Então, temos que pensar logo na sua comunicação e na sua mobilidade. E pensar na comunicação e na mobilidade, estamos a pensar: se ele está cego, como poderá caminhar? Existem instrumentos que nós deveremos conseguir e ensinar a esta pessoa cega para que possa se inserir no nosso meio. E não fugimos daquilo que é a prática que o Estado tem e que a igreja, como não lesa a doutrina, não lesa aquilo que são classificados, portanto, as 6 categorias da doutrina adventista, nós, como adventistas do 7º dia, devemos sim criar condições nas igrejas para comprar esses materiais e podermos ajudar, amparar, amar a pessoa com deficiência, neste caso, no lado da cegueira. E assim poderemos falar também do outro ministério, do segundo, que é o Ministério das Possibilidades para as pessoas surdas. Pessoas surdas, o que é que têm de barreira? É a comunicação. Eles têm problemas da comunicação, então qual é a forma de retirar esta barreira? É ensinar o surdo a comunicar-se de acordo à sua comunidade, de acordo à língua gestual. Qual é a língua gestual? No contexto angolano, temos que falar de língua gestual angolana, porque se for um surdo do Brasil, vamos falar da língua gestual de Libras que pertence ao Brasil. Temos signos dentro daquilo que são, portanto, os suportes de atendimento à inclusão da pessoa com deficiência. Creio que há outros ministérios, o tratamento Bom, eu creio que estejamos a ter algumas dificuldades com a nossa rede.
Não sei se consegue me ouvir bem ou tem alguma dificuldade aí em ouvir-nos. Consegues Agora ouvir escuto bem. Sim, muito Exato. bem. Eu creio que aqui no Luanda nós estamos a ter, pelo menos do meu lado, aqui é um corte de sinal, mas temos as condições de continuar. Creio que podemos dar sequência e nós cuidamos das condições, das questões técnicas a partir daqui. Então, podemos dar sequência. Podemos continuar. Podemos continuar? Sim, podemos continuar, vamos Podemos continuar. avançar. Ok, então, nesta altura, dou exemplo de duas categorias de deficiência: deficiência visual, deficiência auditiva. Para a igreja, o que é que nós devemos fazer? Deveremos realmente criar condições para a igreja. Intérpretes. Os intérpretes são aqueles que ajudam a comunicação entre o ouvinte e a pessoa surda. As nossas igrejas devem ter intérpretes para aconchegar, acomodar as pessoas com deficiência auditiva, principalmente aqueles que são surdos, porque temos os surdos e temos também aqueles que têm uma perda parcial, considerados hipoacúsicos, que talvez pela mímica consegue perceber. Mas tudo isto dentro daquilo que é a estratégia do Ministério das Possibilidades, nós devemos, primeiramente, as igrejas, mapear na nossa comunidade quais são as pessoas que nós temos com deficiência e esta deficiência classificá-la e, a partir daí, criar instrumentos necessários para acomodar as pessoas com deficiência e poderem se sentir inseridas dentro da igreja. E elas estarão inseridas em que posição? Estarão inseridas na posição de conhecerem a verdade para a sua salvação. E esta verdade está ligada diretamente ao documento mãe, que é a Bíblia. O Ministério das Possibilidades tem vários autores que poderá trabalhar, mas o autor principal é Deus. O autor, em termos de pessoas que investigam sobre a área do Ministério das Possibilidades, temos a biblioteca de Helena White, que é rica para este trabalho. E quando olhamos para esta biblioteca, estamos a olhar diretamente para o livro, para o fundamento teológico, que é a Bíblia. Temos outros ministérios, que é o ministério, dentro do Ministério das Possibilidades, o Ministério dos Cuidados, o Ministério para amparar os órfãos, as viúvas. E quais são as características, como nós podemos trabalhar com esse ministério, pois a Bíblia nos diz como devemos trabalhar. E exemplo de pessoas com deficiência física, auditiva, visual, temos muito que nos diga aqui dentro da Bíblia. Temos relatos de pessoas com deficiência e que não se olhou para a deficiência, mas se olhou para as possibilidades de como ele pudesse conviver nesta sociedade. Então, a nossa missão, nesta altura, como Ministério das Possibilidades, é acolher, amparar, atender, amar e respeitar e valorar a pessoa com deficiência. Uau, uau, excelente. Existem algumas questões que se levantam muitas das vezes sobre muitos dos motivos, e nós notamos que muitos dos deficientes que encontram-se nas nossas igrejas, muitos deles foram abandonados pelos familiares, ou seja, nós temos pessoas que já não ouvem, temos pessoas que já não falam, já é difícil comunicar-se, e os familiares ainda abandonam essas pessoas ao alheio, como se a igreja pegasse dessas pessoas e se responsabilizasse delas próprias. Agora, falou-se um pouquinho aqui que há necessidade também de se ter tradutores, esses tradutores, pessoas que entendam a linguagem gestual para poder se comunicar com essas mesmas pessoas. Como é que o Ministério das Possibilidades tem trabalhado especialmente para que essas pessoas que tenham dificuldades, eles consigam perceber? Por exemplo, eu conheço um mundo, não é? Que
não entendem textual. Será que eles precisam ser ensinados a entender a linguagem gestual para que nós consigamos comunicar com essas pessoas? Nós somos instruídos a entendê-los, mas para tentar incluir eles na duração, por isso, do Ministério das Possibilidades. Tem aqui duas questões que o irmão lançou. De pessoas com deficiência que são abandonadas pelas suas famílias e de pessoas que são surdas, mas não ouvem, então, como ensiná-los. É isto? São essas questões que colocou o irmão Josaria? Alô? 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 Irmão Josaria? Sim, pode, não percebi, ouvi aí um corte. Sim, eu Sim, estou desse houve um lado. corte. Sofri aí um Eu pequeno corte, estava a porque não dizer peguei que a são última duas, parte. sim, duas questões que colocou. As pessoas com deficiência que são abandonadas e aquelas pessoas que têm problemas de comunicação desde o ponto de vista de surdez, como é que nós podemos amparar? A igreja, como dissemos, a teologia da deficiência é criarmos ações, projetos para incluir estas pessoas com deficiência. Se nós temos que incluir estas pessoas com deficiência dentro da igreja, temos que criar projetos para ir ao encontro da comunidade que nós encontramos, seja ela surda, seja ela cega ou de outra categoria. Nós, nesta altura, temos projeto, um exemplo claro que possa dar do nosso contexto. Estamos a tratar de um projeto, primeiramente, identificar as necessidades da igreja e depois dar formação. E a formação a quem nós vamos dar? Vamos dar formação aos oficiais da igreja, porque os oficiais da igreja são os principais para atender, acomodar e dar acessibilidade àquelas pessoas com deficiência. Temos também professores dentro da nossa igreja, e um professor que tem a doutrina de Cristo, ele deve ser alguém que se preocupe em aprender para acomodar, para amar, para incluir o seu membro com deficiência. Então, as igrejas, o que é que devem fazer? Criar projetos de formação para a área da deficiência auditiva, criar intérpretes, portanto, formação, capacitação de intérpretes. Para a área da deficiência visual, outra formação que temos que dar para orientação e mobilidade, aprendizagem do sistema Braille, porque a pessoa cega comunica-se através da leitura escrita Braille. E a leitura escrita Braille é uma leitura não comum à nossa. Eles aprendem a escrever a partir da célula Braille, que é a combinação de 6 pontos que vai dar o alfabeto, e através do tacto eles poderem fazer leitura. E isto é preciso formação. Então, a igreja deve criar estas condições para poder amparar, porque é um dos objetivos da igreja, dentro daquilo que é o plano estratégico do Ministério das Possibilidades, ter acessibilidade e educar. Então, quando falamos de educação, temos que capacitar. Quando falamos de acessibilidade, temos que eliminar barreiras para que o membro consiga se comunicar. Naquilo que tem a ver com os familiares que abandonam os seus entes queridos com deficiência, isto passa necessariamente no que dissemos: amor a Deus. Primeiramente, comunhão com Deus. Conhecer que Deus é Deus das possibilidades e nós estamos aqui de passagem porque amanhã iremos para os céus. O GIC diz que trabalha sobre a doutrina adventista. E a doutrina adventista diz o seguinte, dentro das suas 6 categorias: primeiro Deus, tem o homem, a salvação, temos a área da criação, portanto, a vida do cristão diária, e dentro desta vida do cristão diário vamos encontrar estas necessidades que estamos a acabar de dizer. Como tratá-las?
nós temos que ter amor, amparar estas pessoas e, acima de tudo, ter conhecimentos. E os conhecimentos para nos abrir o coração e podermos dizer: nós vamos lutar até que Jesus volte para que o cego seja um discípulo, eu devo ensiná-lo. E para ensinar o cego, eu tenho que aprender a falar a linguagem do cego. E qual é a linguagem do cego? É escrever em braille. Ele tem audição, mas para a escrita, para ler a Bíblia, ele tem a forma de aprender de forma individual sobre a Bíblia. Mas a partir de quê? A partir do momento que você capacite este cego a ler desde o ponto de vista do sistema Braille, metodologia Braille. Então, aprenderia desde o ponto de vista de escuta e, ao mesmo tempo, de escrita, se nós ensinarmos. E como é que é isto? Temos que buscar movimentos que possam capacitar as pessoas e tenham acessibilidade para esta área. Só para dar aqui um exemplo, temos muitos relatos dentro da Bíblia das pessoas com deficiência. E um dos relatos que eu trago aqui é sobre o caso de Mefibosete, o filho de amigo de David, neto de Saul. Ele é deficiente físico. Ele foi deficiente físico. E a Bíblia não nos fala das barreiras que teve este menino, mas sim das possibilidades que ele encontrou a partir do momento em que ele foi recolhido pelo rei David. Não nos diz, nós só sabemos que ele é deficiente físico, não sabemos se caiu, se teve doença, porque para Deus, creio que isto não interessa. Interessa a possibilidade de saber como ele pode se movimentar. E temos outras situações sobre a área da deficiência da linguagem. Estamos a falar outra deficiência da linguagem. O Senhor pegou no Moisés e o Moisés diz que não sabia falar. Hoje poderemos traduzir na deficiência de linguagem que temos, e dentro da deficiência de linguagem nós encontramos muito problema de dislexia, dislalia, desortografia, que automaticamente isso vai trazer problemas, dificuldades de aprendizagem na própria escola, na igreja, em termos de comunicação. Nós, para trabalharmos nisto, temos que fazer o levantamento. Então, aquilo que diz a teologia da deficiência é de que nós devemos primeiramente fazer o levantamento. E a Igreja Adventista, dentro daquilo que é o Ministério das Possibilidades, tem os 3 A's. Os 3 A's em inglês, irmão Azaria, os 3 A's em inglês, que é primeiramente a conscientização, conscientizar a todos sobre o que é a deficiência, depois atuar. Deixe-me só buscar aqui, dentro daquilo que é a minha cábula, que eu tenho aqui para não errar, porque isto está dentro da metodologia do Ministério das Possibilidades, como é que nós deveremos atuar, é segurar, portanto, nestes 3 A's. Conscientização, ação e vamos atuar. Aqui temos, deixa buscar, irmão Azarias, e para todos que nos assistem, para pelo menos ler aquilo que é o projeto, a estratégia do Ministério das Possibilidades dentro da igreja. Temos aqui irmão, temos aqui conscientização. A conscientização. Nesta conscientização, nós vamos encontrar, portanto, aquilo que dissemos, criar projetos, identificar as necessidades, para depois dessas necessidades, nós criarmos ações para ir ao encontro da pessoa com deficiência. Temos outro de atuação, que é ação, e vai andando dentro daquilo que é a própria atuação nos projetos da própria igreja. E cada igreja é uma igreja, de acordo com o seu contexto, em termos de desenvolvimento, em termos de membro, em termos de conhecimento, o que é que se pode fazer. Mas, de acordo com a nossa estrutura, a partir da missão, a partir da divisão, até vamos dizer assim, vamos partir da Conferência Geral, da divisão, a nível das uniões, das missões, dos distritos, até chegar à igreja.
A estratégia é única. De acordo à necessidade de cada igreja, de acordo à realidade de cada igreja, vai olhar na estratégia, que é um plano estratégico da igreja de forma geral, de como identificar e de como acomodar as pessoas com deficiência. Mas, de uma forma geral, podemos dizer aqui que o Ministério das Possibilidades vem ajudar a nos conscientizar de que a pessoa com deficiência é alguém que deve ser atendida, inserida na sociedade até que Jesus volte. E dentro daquilo que é a estrutura de trabalho na igreja, capacitar diáconos de serviço para que eles conheçam como atender uma pessoa com deficiência. Pode ser a deficiência física, e se tiver deficiência física, vamos encontrar barreiras arquitetônicas dentro da igreja. Com barreiras arquitetônicas, que programa nós poderemos traçar? Deveremos traçar programas que retirem as barreiras arquitetônicas, criando rampas dentro da igreja para que o deficiente físico tenha a possibilidade de ouvir a palavra do Senhor, que é o objetivo final. Ouvir a palavra do Senhor para que ele seja salvo, conheça as 6 categorias da doutrina, daquilo que Deus precisa. Temos que também capacitar as nossas professoras das escolas infantis como trabalhar com a criança com necessidades especiais. Hoje estamos a falar muito de criança autista, crianças com síndrome de Down, crianças com comportamentos desviantes, está dentro da igreja. Nós deveremos estudar como trabalhar com estas crianças e, acima de tudo, encaminhá-los para Cristo. Ok, então lá está. É muita coisa. É muito importante, afinal de contas, as igrejas tiverem essas alternativas. Alternativas não, é importante nós termos isso. Agora, temos aqui uma pergunta muito interessante que eu também gostaria de colocar já aqui. Querida diretora Maria, geralmente nós temos certos preconceitos por conta de uma pessoa com deficiência, seja uma deficiência qualquer. Muitas das vezes esses preconceitos que nós temos, né? Eu não sei se é por causa de uma educação, né? Porque para nós precisamos entender também que a educação influencia muito na forma como nós aceitamos ou não uma determinada pessoa. E muitas das vezes nós olhamos, por exemplo, um esquizofrênico ou então um acromaníaco. Às vezes nós olhamos para ele e a primeira coisa que nos aparece na mente é: essa aqui pegou feitiço, por isso é que se tornou assim. E muitas das vezes olhamos para certos deficientes, nós achamos que é uma maldição qualquer que eles receberam de Deus ou fizeram uma coisa que não deviam ter feito. E por conta, por vezes, desse preconceito que nós temos dessas pessoas, por vezes nós excluímos essas pessoas de certas atividades e tudo mais. Mas aqui estamos a começar a ver que os métodos de inclusão por parte da própria igreja, que vai começar por instruir as professoras, quer das classes, os professores em braille, em linguagem gestual, e também estamos a ver aqui que os deficientes também precisam aprender. Precisamos inserir um sistema pedagógico direcionado aos deficientes, que é aprender a ler o braille e aprender a comunicar-se. Mas a questão que eu gostaria de levantar, com base a todos esses preconceitos que os deficientes têm sofrido, e muitos deles só vão na igreja e sentam porque não sabem como se envolver, porque, infelizmente, o Ministério das Possibilidades, uma boa parte das nossas igrejas não tem. E o que isso pode causar nas pessoas? A pergunta direita é: será que essa exclusão que nós aplicamos nas pessoas, essa exclusão que nós podemos aplicar sob forma de um preconceito, sob forma de nós não termos conhecimento de como incluir, essa exclusão que causamos nos deficientes, ele pode provocar alguns males nessas mesmas pessoas? Qual é o perigo que essas pessoas incorrem quando nós excluímos ela de várias formas, quer de forma educativa, quer de forma preconceituosa? Alô? Sim? Perdi a comunicação. Ok, eu vou repetir ela, né? Mas dessa vez serei curto. Eu perguntava qual é o mal que a exclusão de pessoas com deficiência, né?
Qual é o mal que isso tem? Ou seja, como é que isso pode fazer mal para essas pessoas? Alguém que está sendo excluído por conta de uma determinada deficiência. Essa é a questão que eu coloquei. Amém, amém, irmão, amém. É, para responder de forma geral e particular, vamos fazer isso, de forma geral e particular. A igreja está inserida numa sociedade, na sociedade onde há políticas, normas educativas para os cidadãos. E falando do Ministério das Possibilidades, como nós começamos no princípio, falamos da teologia da deficiência e falamos sobre a deficiência desde o ponto de vista político, como é que as sociedades tratam. Pessoas com deficiência que não estão inseridas no sistema de educação, esses vão ter um problema maior. Por quê? Porque as pessoas com deficiência que não estão inseridas no sistema de educação, se supõe que são pessoas com deficiência analfabetas desde o ponto de vista da intelectualidade. A sua comunidade, neste caso vamos falar de surdos ou cegos. A comunidade surda comunica-se através da língua gestual. Se o surdo não estiver ligado no sistema de educação, ele vai ser um surdo iletrado. E, nesta altura, todos os sinais de comunicação de língua gestual, ele não vai perceber, porque ele o que tem em termos de comunicação é uma comunicação, a comunicação dentro da sua comunidade, da sua casa, mas não uma comunicação técnico-científica para a pessoa com deficiência auditiva, o surdo. E nesta altura, para nós, igreja, por isso começamos na palavra conscientização. A conscientização é sensibilizar, é identificar as necessidades. Nós, para identificar as necessidades, vamos encontrar surdos letrados. E se encontrarmos surdos letrados que sabem da língua gestual, quando chegarem na nossa comunidade, encontrarem pessoas que não falam a sua linguagem, quem estará com deficiência nesta altura? Não é o surdo, porque o surdo na sua comunidade se comunica. É a igreja que terá deficiência porque não tem membros capacitados para comunicar-se com a pessoa surda. Agora, dentro daquilo que é a teologia da exclusão, nós falamos da exclusão desde o ponto de vista social. Mas desde o ponto de vista espiritual, Deus não faz acepção de pessoas. De formas que, se nós formos pegar diretamente no manual da vida, que é a Bíblia, vamos encontrar em 1 de João, onde Deus diz assim: somos todos iguais, somos todos filhos de Deus. E sendo todos filhos de Deus, Deus trata os seus filhos de igual modo. E até aqueles que têm a deficiência, olhando para a doutrina espiritual, Deus colocou as pessoas com deficiência porque Ele tem como trabalhar com estas pessoas para glorificarem a Deus. Para glorificarem a Deus. Aqui no Salmos 145.9 também fala disto. Então, quando é que nós temos preconceito? O preconceito sai desde o ponto de vista daquilo que é a convivência da sociedade em acompanhar a ciência, porque quando tu não sabes, tu vais praticar o teu conhecimento empírico que pode ferir ou pode ajudar. E nesta altura, aquele que é cristão e é técnico dentro daquilo que é a ciência, deve aplicar a ciência para o bem do seu próximo. E é daí que nós começamos a dizer: as igrejas devem criar condições para acomodar, para inserir, desde o ponto de vista cristão, as pessoas que apresentam deficiência. Porque até a pessoa que tem a deficiência, por exemplo, auditiva, vai se sentir segregado dentro da igreja se ele chegar a não encontrar um intérprete para lhe dizer o que é que está escrito na Bíblia. Ele está a ser segregado dentro da própria igreja. E se está a ser segregado, então a igreja tem que se preocupar como encontrar condições para não segregar, mas incluir.
Aqui há uns pontos interessantes que eu gostaria de ler para os irmãos. Para os que estão conosco na live, eu digo às vezes irmãos, e nós estamos aqui nesta live, muitos estão que são simpatizantes, como é que eu posso dizer? Que conseguem olhar para a doutrina adventista, aconchegam-se, mas são amigos da comunidade adventista. Portanto, vão me perdoar cada vez que eu diga sobre algo que está ligado à minha doutrina, porque é intrínseco, está aí, e vocês recolham aquilo que é importante em termos de departamento da igreja que trate do ministério, que trate sobre as pessoas com deficiência. E a nossa Bíblia tem tudo, e no que tem a Bíblia e aquilo que aprendemos desde o ponto de vista da política educativa em Angola, é que nos vai ajudar a inserir as nossas pessoas com deficiência, os membros que tenham deficiência. Aqui diz o seguinte, ponto interessante que a Bíblia apresenta claramente a ideia de que Deus não criou a imperfeição. Está em Romanos 5,12. Descobrimos que o pecado entrou no mundo por um só homem e outra vez o do pecado, a morte se estendeu a toda a humanidade. Deus demonstra compaixão por todos os seus filhos. Está em Salmo 103, versículo 13. Por todos os seus filhos, portanto, ele acompanha em nossas lutas. Uma pessoa cristã, uma pessoa que tem a teologia de trabalhar com a pessoa com deficiência, tem que trabalhar sobre a orientação de nosso Deus. Porque a igreja trabalha sobre a orientação de nosso Deus. Ele capta algo sobre aquilo que é bom desde o ponto de vista social, porque ele é uma instituição dentro da sociedade, aquilo que é mau, que Deus não gosta, não aplica. Então, dentro do Ministério das Possibilidades, a igreja deve fazer o seu melhor, porque conhece o dono da vida, conhece o dono da criação, da pessoa que a gente considera como deficiente. Então, é a igreja que tem que preocupar-se. É a igreja que deve ir atrás do alinhamento, sempre que não fira a doutrina, no alinhamento daquilo que o Estado quer com a pessoa com deficiência. Inserir a pessoa com deficiência. Ela te diz assim, nós temos, por exemplo, dentro daquilo que é a política angolana educativa, se nós procurarmos o decreto 187/17, de 17 de outubro, portanto, traça linhas, portanto, ações para defender a pessoa com deficiência e considerar estas pessoas com necessidades educativas especiais. E sendo pessoas com necessidades educativas especiais, você olha para o decreto e você exige para que o Estado faça. Então, se este decreto existe, o decreto de uma igreja, o decreto da doutrina, o primeiro decreto é praticado, que é a própria Bíblia. E a Bíblia diz que não faz exceção de pessoas. Quando é que você segrega a pessoa? Quando você não tem conhecimento sobre este determinado grupo. E quando tu não tens conhecimento sobre este determinado grupo, quem vai se sentir deficiente não é o grupo de deficientes. É a pessoa que é a única que não se comunica com a comunidade surda. Não sei se conseguiram me perceber. Eu consegui compreender. Quer dizer que se eu tiver dificuldade em me comunicar com o mudo, e o mudo sabe se comunicar comigo por meio da língua dele, mas eu não consigo me comunicar com ele utilizando o idioma ou a forma como ele se comunica. Nesse contexto, o deficiente sou eu e não ele. No grupo da comunidade surda. Não é o surdo sozinho e o ouvinte juntos. Aí os dois têm barreiras. Estamos a falar de exclusão, veja lá. Se vem um surdo e vem um ouvinte, o ouvinte não sabe da língua do surdo e o surdo não sabe da língua do ouvinte, é uma barreira. Quando é que nos tornamos deficientes? Quando nós estamos numa comunidade de surdos. Imagina que tu te encontras com 5 surdos e os 5 surdos, os 5 sabem se comunicar. E ao comunicar-se, eles não têm barreira. Quem tem barreira é aquele que chegou naquela comunidade que não sabe se comunicar. Então, nesta altura, o que significa isto? Que a igreja
deve criar condições de aprender a língua gestual angolana para comunicar com a pessoa surda angolana. Não terá dificuldades se for para o Brasil como angolano, se sabe falar a língua gestual angolana. No Brasil, não vais conseguir falar com o surdo, porque a língua gestual Libras do Brasil tem a ver com seus hábitos, costumes, valores, princípios de cada contexto. Não sei se eu estou a fazer entender aqui e lá. Não. Deixou agora aqui uma curiosidade. Espera aí. Se eu aprender a linguagem gestual aqui em Angola, eu não posso falar com um americano, por exemplo. E quer dizer que eu não posso falar com... Não tem como aí América do Sul, Brasil, não consigo me comunicar com um brasileiro? E falou muito bem de um americano. Falou muito bem de um americano. Você fala português. Uhum. Você fala português. Quando fores para a América, tens que falar inglês. Uhum. Tens que falar inglês. Se chegares na América não sabes falar inglês, tens necessidades especiais de língua. Qual é a necessidade especial de língua? Que você não entende o povo americano, porque o povo americano se comunica em inglês e você se comunica em português. Só poderás te socializar, te incluir, quando aprenderes a falar a língua inglesa. Então, dentro das necessidades especiais de comunicação para surdos, a língua gestual angolana, porque nós criamos signos de comunicação de acordo à educação, tem a ver com valores, princípios, costumes e hábitos de cada país. Então, a língua portuguesa dos surdos em Angola, de forma geral, eles conhecem o abecedário, tens que escrever para dizer o que é, e depois ele te dizer, é isto que queres dizer, ok, aprendi, mas no meu país isto não existe. Vamos dar um exemplo claro. Nós vamos falar, por exemplo, em termos de culinária. Dentro da culinária, nós africanos temos uma culinária diferente que os americanos e quizás que outros pontos das nações. Você come quizaca aqui, é quizaca. E quando fores para um país de língua francesa, que são africanos, também comem quizaca, mas não chamam quizaca. Como é que eles chamam? Chamam pondô. Se tu escreveres o pondô e a quizaca, ele vai entender, pondô em lingala ou em francês diz-se quizaca. Mas tenho que ter um gesto que identifica que a quizaca, em termos de língua gestual, se diz assim. E ela aí aprendeu. Portanto, é algo interessante. E gostaria, nesta altura, falar sobre este ministério, que o povo de Deus, GIC, juventude, que se inspira em termos de doutrina cristã e ligada à Igreja Adventista, porque é este trabalho que fazem, ajudar a conscientizar as igrejas de que há necessidade. E a necessidade maior não é de nós ficarmos céticos para excluir, é de ir atrás do conhecimento. Porque o conhecimento o Senhor nos colocou na Bíblia, nos colocou na sua criação. Ele diz assim, o meu povo se perde por falta de conhecimento. E a escola também vai te dizer, a escola, desde o ponto de vista social, o aluno, quando não vai atrás do conteúdo que está planificado no currículo e o professor não for bom pedagogo, o aluno não aprende. Quando o aluno não aprende, reprova. E se reprova, temos que saber por que o aluno reprovou. Ou porque teve abandono pedagógico, ou porque teve uma outra necessidade, desde o ponto de vista social, que não lhe fez aprender. Então, como igrejas, devemos olhar para a necessidade de amparar, de amar o nosso próximo com deficiência. Porque nosso Deus não fez imperfeição. Como aqui dissemos, está na Bíblia. Ele não fez imperfeição. E todos aqueles que se apresentaram imperfeitos, Deus diz avança. Jeremias apresentou-se perfeito, Deus disse, eu te conheço, desde a conceição da barriga da sua mãe. E se formos em Salmo 139, é aí onde fala a estrutura completa do ser humano. E Deus diz assim, eu te conheço antes de você abrir a boca, já sei o que tu vais dizer. Então, jovens cristãos deveriam primeiramente ler
a base bíblica e desta base bíblica poder entender como ele está inserido na sociedade para que ensine o deficiente a ser um discípulo de Deus. Ensina a pessoa com deficiência a conhecer a Deus, a conhecer a salvação, para que naquele dia que o Senhor possa chegar a dizer assim: as nações lutaram e de acordo com as vossas políticas, vocês olharam para a Bíblia e esta comunidade de deficientes que vocês olharam como deficientes, para mim não foram deficientes, foi para mostrar a minha glória, mas vocês conseguiram se comunicar e então nesta altura, vinde meus filhos amados. É por aí. É a igreja que tem que trabalhar. E o Ministério das Possibilidades é um ministério que deve estar ligado em todos os departamentos da igreja. O Ministério das Possibilidades não trabalha por si só, porque ele tem outras áreas. Por exemplo, a área de atender a viúva, de atender o órfão, de atender as pessoas enlutadas, de atender as pessoas com conflitos, as pessoas com outros problemas, tem que estar articulada com outros departamentos. E quais são esses departamentos? Temos o departamento do Ministério Pessoal, o departamento da Escola Sabatina, que é o departamento considerado o coração da igreja. E todos esses departamentos devem trabalhar com o Ministério das Possibilidades para levar as boas novas, porque o objetivo final de todo este trabalho que estamos a fazer é a salvação. Não sei se cheguei a IGIC, desta explicação que a irmã Maria está a dar. Estou a falar de forma genérica, não é? De forma genérica para sensibilizar, conscientizar o povo cristão, no sentido de trabalharmos com as pessoas com deficiência, nós nos preocuparmos a aprender como inserir esta pessoa. E só consegues inserir, só consegues incluir se você próprio tiver os métodos apurados para incluir a pessoa com necessidades educativas especiais. Gostaria também, antes, dizer que nós tivemos, desde o ponto de vista de história, nós tivemos filósofos que falaram sobre a inclusão da pessoa com deficiência e na Idade Antiga excluíam totalmente as pessoas com deficiência. Temos o filósofo Seneca que, se hoje tivesse em vida, ele diria: eu retiro aquilo que eu fiz para com a pessoa com deficiência. Naquele tempo eles pensavam que estava bem, excluíam, matavam e diziam que aquela pessoa que nascia com deficiência é pessoa do diabo. É o conhecimento que eles tinham, que naquela sociedade de forma empírica tiveram e constituíram a sua filosofia, a sua teoria de que a pessoa com deficiência não podia estar inserida no meio das pessoas consideradas normais. Mas o tempo, como dar resposta a tudo, o tempo é eterno. Apareceram outros movimentos, e aí vamos falar da Idade Média. Dentro da Idade Média, considerada desde o ponto de vista social como uma era da Revolução Científica. E dentro desta Revolução Científica apareceram filósofos que defenderam a pessoa com deficiência. E aí aparecem filósofos pedagogos como Rousseau e outros que também deram os seus tratados, as suas teorias para defender as pessoas com deficiência. E hoje, na atualidade, falando da atualidade, as nossas instituições educativas, sociais, porque quando formos ver para as outras áreas, olhamos para o Ministério da Agricultura, Ministério da Família e Promoção da Mulher, falamos de outros ministérios, eles têm decretos esses que partem desde o ponto de vista da Constituição da República. E a Constituição da República, o que é que diz? Ampara a pessoa com deficiência. Se ampara a pessoa com deficiência, inclui a pessoa com deficiência tem direito à vida, tem direito à habitação, tem direito à educação, tem direito à saúde. Isto, desde o ponto de vista da Constituição, estas instituições vão buscando decretos para tentar chegar no objetivo de atender a pessoa com deficiência. Se isto é feito na sociedade e nós como instituição, dentro desta mesma sociedade, mas com uma teologia, com teologia da deficiência, devemos ir atrás dos métodos,
das estratégias para sabermos incluir. Não olhar só para o amém, amém, sem olhar para o trabalho que esta comunidade, em determinados contextos das comunidades, possam fazer. Você sabe que tem um deficiente físico na sua comunidade? Faça uma rampa para a sua igreja. E isto convida a pessoa com deficiência física a vir assistir o que você quer transmitir para a comunidade. Tens um surdo, forme um grupo que fale sobre a interpretação da língua gestual. Tens um cego na comunidade, trata de criar condições de capacitação para o sistema Braille, para que o surdo consiga se comunicar. Compre bengala e outros recursos pedagógicos ou de inserção social para estas pessoas. Não precisamos pedir, porque a igreja é uma estrutura social muito bem feita. Não podemos pensar que ir na igreja para falar com Deus, eu digo sempre, é sacrifício para aquele cidadão que queira ir para os céus e falar sobre a doutrina cristã, que é a base é a Bíblia, é sacrifício e ficar atento, ter conhecimento para você poder produzir. Porque fora disto, não vai produzir. O deficiente se sente excluído, mas você também, que pensa que estás identificado, também estás excluído, porque para Deus não há deficiência, há possibilidades. Porque a deficiência entrou por causa do pecado. Não é Deus que produziu o pecado, mas sim não é Deus que produziu a deficiência, mas sim o pecado. E se é o pecado, então, por isso nós chamamos Ministério das Possibilidades. Deus é Deus do possível, não é do impossível, porque Ele é o dono da criação dos céus e da terra e de tudo que nela há. Ele é o dono dos próprios deficientes. Então, você que tem que ajudar o deficiente para chegar até onde está Deus. Ok, uau, olha, é uma live, na verdade, muito, muito educativa, como disse o nosso irmão Lucas, e felizmente dizem que as coisas boas não demoram, e o nosso tempo já discorreu, estamos a sensivelmente 3 minutos para concluirmos 1 hora e terminamos a live. Mas em fase de apelo, eu tenho uma pergunta aqui que não se deixa calar. Na verdade, eu tenho muitas perguntas, sempre tenho perguntas para fazer, e o bom disso, graças a Deus, é que a cada live, a cada pergunta colocada, são sanadas as dúvidas. Isso tem me deixado muito, muito feliz, especialmente pelas pessoas com que nós contamos, com que nós convidamos. Agora, a pergunta que eu gostaria de colocar, e se calhar também faz de conclusão, se tiver já, ao longo da explanação no início, falamos um pouco que um dos principais objetivos do Ministério das Possibilidades é eliminar as barreiras e criar oportunidades iguais. Nós lemos isso lá no início. Algumas pessoas, em alguns contextos bíblicos, por exemplo, eles têm usado o texto de Deuteronômio, o texto de Levíticos, capítulo 21, versículo 17, não é? Que eles começaram a entender, e a diretora Maria explicou muito bem no passado, por conta do conhecimento, e nós lemos que mesmo no passado, pessoas com certo tipo de deficiência eram limitados de chegar num determinado lugar. E por mais incrível que pareça hoje, mesmo com as luzes que nós recebemos, com as explicações, ainda alguns entendem isso ao pé da letra. Então, a minha dúvida que eu gostaria de apresentar aqui é com base mesmo essa afirmação de eliminarmos as barreiras para criarmos as oportunidades. Existem escolas, existem igrejas que temos as pessoas, por exemplo, que sofrem de síndrome de Down e os autistas. Mas antes, assim, bem rápido, será que pessoas autistas e aquelas pessoas que sofrem de síndrome de Down ou qualquer disléxico, será que isso é um tipo de deficiência? Só assim para tentar formular bem a questão. Em forma de conclusão, a pessoa com deficiência falou nesta altura do Ministério das Possibilidades, dentro do Ministério das Possibilidades, o Ministério da Deficiência Intelectual, que é a deficiência mental, onde vamos encontrar o autista, vamos encontrar a pessoa síndrome de Down, vamos encontrar outras deficiências de foro intelectual. Estas pessoas, se não for uma lesão, é uma condição. Por exemplo, a pessoa com síndrome de Down tem uma condição, e esta condição que tem afeta-lhe desde o ponto de vista psicomotor, e esta afetação do psicomotor é permanente. A correção que se faz e compensação desta deficiência é criar ações, ambientes
que possam dar competência a estas crianças, independentemente da sua necessidade. Ok, por exemplo, nesse ponto mesmo lá, que a diretora Maria respondeu, existem pessoas que apresentam a ideia de que pessoas que sofrem desse tipo de problemas, por exemplo, os autistas, eles precisam ser misturados numa comunidade só de autistas. Precisam ser separados de pessoas normais, porque nós, os professores, às vezes temos dificuldades em lidar com essas pessoas. Pegar alunos que sofrem dessa síndrome, alunos que são autistas, e colocar dentro de uma turma de os outros alunos que, entre aspas, são normais, como foram apresentados, entre aspas, normais, e muitas das vezes criam aquela espécie de desconforto, por vezes porque nós não estamos instruídos. Qual é a solução aqui? Né? Se nós queremos eliminar barreiras e criar oportunidades, será que separar eles, criar uma turma só de autistas, uma turma só de pessoas com deficiências de Down, para dar uma educação especializada para eles, será que seria a solução? Afastá-la do ambiente de pessoas normais? Ou podemos associar eles todos num sítio? Qual é a solução nesse lado, para nós eliminarmos essas barreiras? Não é o segurar e colocar as pessoas de acordo com a sua deficiência, chama-se segregação também, não inclusão. Falamos no princípio que Deus diz, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Existem instrumentos para nos orientar como trabalhar nas escolas de Estado e, nesta altura, como o Ministério das Possibilidades, escolas também, colégios adventistas, onde as pessoas com deficiência não devem ser colocadas em um grupo, devem ser incluídas dentro das estruturas da escola de forma comum. O que significa isto? Que dentro daquilo que nós acabamos de dizer, a política educativa, a política nacional de educação especial orientada à inclusão escolar, tem normas, objetivos para atender uma criança com deficiência. Um autista deve estar inserido numa sala de alunos normais. O pedagogo que estiver naquela sala é que tem que ter metodologias inclusivas para o aluno com autismo. Porque se nós segurarmos na atualidade, colocar alguém, por ele ser deficiente, lhe colocamos no grupo de deficientes, estaríamos a falar de exclusão. E para o cristão, tem que olhar para a Bíblia e dizer que Deus não criou a deficiência. Há possibilidades dela aprender. Agora, que ele não aprende igual ao outro, sim, ele não aprende igual ao outro porque ele tem uma condição. E qual é a condição? É que essa que você tem que identificar. Esse síndrome de Down está lesado desde o ponto de vista do psicomotor. Vai estudar o que significa isto. Como trabalhar com este aluno. É autista. Veja onde está lesado. Ele tem transtornos generalizados de desenvolvimento. Se falamos de transtornos generalizados de desenvolvimento, significa que esta criança, em um determinado momento, vai apresentar dificuldades dentro da norma do currículo. Que adaptação, que diferenciação fazer sobre esta criança para que ele se possa incluir? A primeira inclusão, nós dissemos conscientização, inserir a pessoa, incluir a pessoa. Vais incluir a pessoa não com as mesmas potencialidades. E aí vai me levar a pensar no filósofo Vygotsky, que fala sobre a teoria sociocultural. Zona do desenvolvimento proximal. Dentro da zona do desenvolvimento proximal, tu tens que ver a real aprendizagem que tem o aluno e as potencialidades que podes incluir para que ele tenha a competência de poder incluir-se dentro da sociedade. Então, é preciso leitura. Para nós cristãos, nós precisamos ler. Se o que está no mundo lê uma vez, o cristão deve ler mais vezes. Por quê? Porque a própria Bíblia te aconselha, te diz, tenha conhecimento para melhor te inserires, para melhor conheceres qual é a vontade, a boa vontade de Deus e poderes esperar até que o Senhor diga, até aqui vocês venceram e eu vim aqui para vos levar no lar. Uau, muito obrigada, diretora. Obrigado, não é? Diretora Maria. Olha, na verdade, eu particularmente, eu estava à procura
de uma palestra similar a essa já há muito tempo, porque nós temos tido dificuldades enquanto professores. Professor da escola sabatina, do infantil, professores lá nas nossas escolas. As dificuldades são muitas em lidarmos com pessoas que, porque muitas das vezes algumas que têm essa dificuldade, não sei se o termo foi usado lá, muitas delas tendem a ser agressivas e tudo mais, e muitas das vezes temos tentado pensar que a separação dessas pessoas seria de forma da solução, mas aprendemos aqui que na verdade não é solução, nós estamos a segregar, nós estamos a afastar as pessoas e não estaríamos a dar solução. Então, em forma de considerações finais, já demos aí a conclusão, em forma de considerações finais, existem também pais que não aceitam a condição dos filhos. Eles não... pronto, às vezes o especialista lhe diz que o filho precisa disso, mas o pai simplesmente não aceita. Ele diz, não, meu filho tem que ser estado da normalidade, eu não creio que meu filho tenha esse problema, é só uma fase, o filho vai passar. E muitas das vezes isso tem atrasado também, muitas das vezes, o trabalho que muitos especialistas podiam fazer de acompanhamento, de instrução e ensino. Mas pronto, nós entendemos, louvado seja Deus por conta disso. Não sei se há mais algo que pretende ser dito em forma de consideração final, para nós darmos por encerrado a nossa live instrutiva de hoje. Muito bem. Primeiramente dizer que foi bom este convite e vão desculpar porque acredito que haverá momentos que poderemos falar dos ministérios dentro do Ministério das Possibilidades. Nós falamos de 7 ministérios dentro do Ministério das Possibilidades, de cegos, de surdos, de pessoas com deficiência intelectual, pessoas cuidadores, pessoas órfãos, pessoas viúvas e por aí. E cada ministério é um ministério. Agora, o que é importante nós termos consciência de que para andar com o Ministério das Possibilidades, precisamos trabalhar nesses 3 pés e olhar para os objetivos que o Ministério das Possibilidades traça. Acessibilidade, educação, acomodação e outro, que agora não me vem. Então, nestes objetivos, a igreja deve se inserir e buscar conhecimento, estratégias pedagógicas, estratégias cristãs de discipulado, estratégias que permitam a pessoa com deficiência se inserir dentro da igreja, mas não para sentar, ficar nas cadeiras, aquecer o banco, não. Ir levar as boas novas, que é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Porque nós aqui estamos de passagem. Nós aqui estamos numa fase temporária porque esperamos um Deus que vai nos levar para o seu lar. É importante que cada membro saiba disto. Cada representante da igreja, cada jovem que tenha a doutrina das seis categorias, neste caso dentro das 28 crenças da igreja adventista e que estão resumidas em 6, conhecer a Deus, a vontade de Deus, saber o homem, as suas necessidades em termos de convivência do dia a dia, trabalhar também naquilo que é a salvação. E falar de salvação, nós temos a escola sabatina como coração da igreja, e esta, eu chamo assim, a escola sabatina é a área acadêmica da igreja adventista. Então, olhar um bocadinho mais para projetos que possam realmente incluir as pessoas com deficiência. E assim estaremos a trabalhar de acordo à vontade de Deus. E todo membro adventista, e não só cristão, que lê a Bíblia, deve saber que nenhuma deficiência que temos aqui dentro desta sociedade ou deste mundo foi Deus que levou, foi o pecado. E se foi o pecado é temporário. A pessoa com deficiência pode continuar com a deficiência, mas quando Jesus chegar, será transformado. E o conceito de educação é transformar o homem. O conceito de educação é orientar, instruir para transformar o homem. Então, o conceito da igreja deve ser instruir o homem no conhecimento da palavra para pegar os instrumentos dentro do contexto social que se encontra, que são bons para Deus, e aplicar para fazer o quê? Amar, acolher, conchegar e incluir
a pessoa que acha que tem barreiras para chegar até a Cristo. Eu penso que é até aqui. Muito obrigada pelo vosso convite. Nós estamos em aberto. Nos próximos tempos nós poderemos falar de pontos específicos como porque cada área é uma ciência. Falar de deficiência auditiva, estamos a falar de uma ciência que é surdopedagogia. Falar sobre cego, estamos a falar de tiflopedagogia, que também é uma ciência. Falar sobre deficiência intelectual, estamos a falar de oligofrenopedagogia, e há autores e na Bíblia encontramos muito conhecimento para andar com estas pessoas. E para a igreja devemos trabalhar naquilo que é a capacitação dos oficiais da igreja e membros para poderem acolher as pessoas com deficiência que aparecerem na nossa comunidade. Muito obrigada. Muito bem, nós é que agradecemos e agradecemos muito. Ao longo da nossa transmissão fomos tendo aquele subir e descer de rede, mas graças a Deus nada que não se pudesse responder, mas o essencial ficou. E louvado seja Deus mesmo, e querida diretora Maria Gakegne, eu acho que essa é assim, essa pronúncia certa. A igreja do Ambo temos um quadro, e nós estamos muito felizes por tê-la e temos a certeza que vamos aprender muito, muito. E olha, como falamos do Ministério das Possibilidades, para vocês que estão daí do outro lado, nós falamos assim de um panorama geral dentro do Ministério das Possibilidades. Encontramos 7, como foi dito. Então, nós pegamos o conceito geral e as perguntas que foram feitas de modo geral. Existiam algumas perguntas que podíamos fazer de modo específico, que é da área dos surdos, só para eles, os cegos, só para eles. São diferentes departamentos ou diferentes áreas que existem dentro do mesmo departamento, que é o Ministério das Possibilidades. Mas deu para aproveitar, muito obrigado, nós agradecemos muito, muito. Que Deus abençoe. E olha, sempre que receber o convite do GYC, por favor, não rejeita. Nós vamos querer ouvir muito, muito, muito mais da senhora, da nossa diretora, querida Maria. Então, mais uma vez, nós agradecemos e muito obrigado. Muito obrigada e tudo de bom para o grupo. Continue a trilhar este caminho para quando Jesus chegar, podermos ter este bom, como é que eu digo? Combati um bom combate e agora estou a ir para os seus. Muito obrigado. Amém. Muito obrigado. Ok, nós é que agradecemos mais uma vez. Tá. Muito bom, obrigado. E você que esteve aí do outro lado, muito obrigado por ter nos acompanhado a partir do GYC Angola, não é? Nós transmitimos. Então, pega aí na nossa live e partilha com mais pessoas. Você conseguiu ver a agenda que nós temos? Temos muitas novidades para si, né? Temos uma agenda cheia de atividades, temos várias lives. Brevemente nós vamos acertar contigo sobre os nossos temas que teremos. Vem aí mais uma vez o irmão Jefferson, vem aí o pastor Michelson Borges, vem de novo o Felipe Reis, vem conosco. Muitas pessoas que nós convidamos e estarão aqui. Claro, lives internacionais e também as nossas lives nacionais. Queremos agradecer a todos vocês por esse carinho e atenção especial que vocês têm por nós. Partilhem sempre as nossas lives. Enviem as vossas sugestões de como querem que as nossas lives sejam feitas. Enviem nossas sugestões do tema que vocês gostariam que nós postássemos aqui na nossa página. De resto, desejamos uma boa estadia para todos e acompanhe a nossa programação do GYC Angola que vai passar aí agora. De resto, um forte abraço para todos e até a próxima transmissão. Tchau, tchau.